Se tem uma coisa que é com certeza uma parada pesada e bastante difícil, é o luto. Ninguém te ensina a lidar com isso, e quando acontece parece que o mundo inteiro segue em frente enquanto você fica parado, sem saber o que fazer. E essa dor bate de um jeito estranho, mas o pior é que ninguém te dá um manual de como superar isso. Só que por mais difícil que pareça, dá pra seguir em frente. E eu sei disso porque eu já passei por isso. E bom, cara, eu quero compartilhar essa minha experiência com vocês, mostrar como que foi passar por isso e como que foi superar isso. E essa história que eu vou contar é até bem recente, ela aconteceu no mês passado. Mas enfim, vamos lá. Meus dois cachorros pegaram leishmaniose. Se você não sabe o que é, basicamente é uma doença grave transmitida por um mosquito, que vai atacando o corpo aos poucos. Quando você descobre, muitas vezes já é tarde demais. E foi exatamente o que aconteceu comigo. O primeiro cachorro morreu antes mesmo de eu saber. Um dia ele tava lá, normal, e no outro, já não tava mais. Sabe, eu nem tive tempo de entender o que tinha acontecido. E quando me contaram, eu senti aquele choque, sabe? Tá ligado quando uma notícia chega e sua mente demora pra processar? Foi exatamente isso que eu senti. Mas ao mesmo tempo, eu ainda tinha esperança com o segundo cachorro. Ele ainda tava vivo, então a gente levou ele pro veterinário, torcendo pra que ele tivesse saudável. Mas aí veio o resultado dos exames, mas a gente descobriu que ele também tava com leishmaniose. Mano, minha família inteira chorou naquele dia. Foi um daqueles momentos em que você sente que tudo tá desmoronando e não tem nada que possa fazer pra mudar. Só que eu não chorei, pelo menos não na hora. Eu senti a dor, mas parece que eu não conseguia demonstrar, sabe? Só que quando chegou a hora de ver ele pela última vez, foi ali que tudo desabou. Ele tava tremendo, mal conseguindo ficar de pé. Minha família toda fez carinho nele, demonstrando o quanto amava ele. Mas eu só fiquei parado. Parecia que se eu tocasse nele, eu ia machucar ele, entende? Mas então, sem força nenhuma, teve uma hora que ele apoiou a cabeça na minha perna, como se tivesse se despedindo. E aí eu entendi que era a última vez que eu ia vê-lo. Então, logo depois, aplicaram injeção para que ele não sofresse mais, e ele foi cremado depois. Quando eu cheguei em casa, o silêncio foi a pior parte. Eu fui pro meu quarto e foi ali que a dor veio de verdade. Eu chorei muito, abracei meu pai, e naquela tarde minha família ficou junta, lembrando dos momentos felizes. E por incrível que pareça, a conversa não foi triste. A gente relembrou as brincadeiras, as risadas, os momentos bons, sabe? E isso me fez perceber algo muito importante sobre o luto. O luto dói porque você perdeu algo que amava. Fingir que tá tudo bem só faz isso crescer por dentro. Então se precisar chorar, chora. Se precisar ficar mal, fica. Isso é totalmente normal. Mas tem uma diferença entre sentir dor ou se afundar nela. O luto não pode ser um buraco sem fundo. Ele tem que ser um processo. E eu quero te mostrar como seguir em frente sem esquecer, sem fingir que nada aconteceu, mas também sem se perder nessa dor. E uma coisa que você precisa entender é que a dor do luto não some de um dia pro outro. E tá tudo bem, a dor não é um erro, não é algo que precisa ser apagado imediatamente, mas ela também não pode ser a única coisa que você sente. É muito fácil cair na armadilha de reviver os últimos momentos, o adeus, a perda, mas a verdade é que a vida de quem se foi não pode ser reduzida só ao fim. Tem todo um caminho antes disso, entende? Assim como eu, tenta relembrar das risadas, das conversas, dos momentos felizes. Porque quando você começa a focar nisso, algo muda. Em vez de só sentir a ausência, você começa a sentir gratidão pelo tempo que teve com essa pessoa, com esse animal, com qualquer que tenha partido. E não tenta passar por isso sozinho. Falar sobre a dor ajuda muito mais do que você imagina. Quando a gente segura tudo pra dentro, a tristeza só cresce. Mas quando você divide com alguém, quando conversa, quando compartilha, você percebe que não tá sozinho. E isso faz muita diferença. Outra coisa que ajuda é ter algo que simbolize essa pessoa ou esse animal de uma forma boa. No meu caso, lembrar dos momentos felizes com meus cachorros foi essencial, mas para algumas pessoas guardar uma foto especial, um objeto com valor sentimental ou até criar uma homenagem pode ser um jeito de manter essa conexão sem que ela seja dolorosa. E não tem problema se um dia você achar que tá melhor e no outro parecer que tudo voltou ao começo. O luto não é uma linha reta, tem altos e baixos e cada pessoa sente de um jeito diferente. Mas uma coisa que faz toda a diferença é não se apegar à dor como se fosse a única forma de lembrar quem se foi. A lembrança não precisa ser um peso, ela pode ser uma luz. No meu caso, o luto me ensinou o quanto é importante valorizar quem tá comigo agora, porque a verdade é que ninguém sabe quando vai ser a última vez que você vai ver alguém. Então se tem algo que essa dor pode ensinar, é a importância de viver o agora com as pessoas que você ama. Seguir em frente não significa esquecer de quem já se foi, significa carregar as boas memórias de um jeito leve. Quem te amava não ia querer te ver preso na dor pra sempre. Então honre isso, honre os momentos que vocês tiveram, lembra do que foi bom e transforma essa dor em algo que te faz crescer. O luto é um processo. No começo parece insuportável, mas com o tempo ele vira saudade. E se você souber olhar pra essa saudade da forma certa, ela vira gratidão. E é assim que você supera. Não esquecendo, mas aprendendo a lembrar sem se machucar.